Bom dia, irmãos. Hoje nós temos uma difícil missão em resumir em uma aula o professor, no caso eu, hoje, tentar pincelar os tópicos mais importantes de um livro que eu julgo ser o livro mais importante do Velho Testamento. Se não for o mais importante, ele está pelo menos no top 3. Mas, por que eu julgo essa importância de Isaías? Isaías é um livro completo. Isaías é um livro que fala sobre o início do povo de Deus. Isaías fala sobre destruições, sobre influências do mundo externo. Isaías descreve de forma mais completa no Velho Testamento a respeito do Messias. Isaías também fala a respeito da restauração do povo de Deus e da Jerusalém. Se a gente pegar os demais livros do Velho Testamento, como se a gente estivesse comprando um box de um livro. E os outros livros como se fosse o volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. E esses livros seguem uma sequência. Mas se a gente tivesse a oportunidade de comprar um livro, o livro de Isaías é como se fosse um box completo. Lógico que os demais livros do Velho Testamento, eles são tão importantes quanto, que é o cânon da Bíblia. Mas Isaías, se a gente pudesse escolher, eu não tenho a Bíblia inteira por completo, eu tenho que escolher um livro. Isaías seria uma opção muito interessante, porque ele passa essa visão macro do Velho Testamento para a gente. Por causa disso, e por causa da sua importância, ele é um livro gigantesco. Então, já peço desculpas por qualquer omissão ou não citação que for feita aqui, porque é um livro extremamente grande. A gente tentar explicar o livro de Isaías todo em 50 minutos, 1 hora, é presunção nossa, a gente não vai conseguir. Então, vamos nos ater a um aspecto panorâmico do livro. E aqui eu vou dar essa aula em 2 momentos. O primeiro momento, a gente não vai se adentrar dentro do livro de Isaías. O livro de Isaías, agora a gente terminou os livros históricos, os livros poéticos. Agora a gente está entrando nos livros que são chamados de proféticos. E a gente vai seguir com esses livros proféticos até o final do Velho Testamento. E a gente precisa entender o que são livros proféticos antes de entrar no livro de Isaías. Porque eles têm uma conotação diferente e a gente precisa entender a base desses livros proféticos. Como eles foram dados, qual que era o contexto deles, como que eles foram falados, para a gente conseguir ter um retrato do que é uma profecia. Como que Deus começou a falar aqui com esse povo até o final do Velho Testamento. E depois tem o período intertestamentário, que vem os 400 anos, e aí depois vem o Novo Testamento, a Boa Nova. Então a gente precisa entender. Primeira parte do livro, então, desse estudo de hoje, a gente vai entender, ou pelo menos tentar entender parte do que é a profecia, os livros proféticos, onde que Isaías se encontra nesse meio. Tá bom? Quem tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, pode levantar a mão e perguntar. A primeira questão, que é interessante, é que essa noite eu tive um sonho. E um sonho diferente. E aí eu vou revelar para os irmãos qual sonho que eu tive essa noite. Deus falou comigo essa noite a respeito de uma profecia. E Ele falou só comigo. Mas eu vou revelar essa profecia do meio para o final da aula. Guardem isso. Vamos partir para a introdução. Introdução aos profetas. Vamos lá. De Isaías, que é o livro que nós vamos estudar hoje, até Malaquias, o último livro do Velho Testamento, com exceção de Lamentações de Jeremias e de Daniel, nós temos o que é considerado os livros dos profetas posteriores. Por que são profetas posteriores? Porque já existia profecia antes, não já? Guardem isso. Esses livros dos profetas posteriores, eles se dividem em 2 grupos. O primeiro grupo é chamado de profetas maiores. São eles
Isaías, Jeremias e Ezequiel. O grupo dos profetas menores estão de Oséias até Malaquias. Às vezes aqueles livros que nós temos certa dificuldade de achar, que é uma página só, 2 páginas só, às vezes o pastor, o liturgo fala, olha, o meu está mais ou menos na 600 e pouco, 800 e pouco, são os profetas menores. Então quer dizer que os profetas maiores, eles são mais importantes que os profetas menores, certo? Não. Por que são profetas maiores? Porque eles são o quê? Maiores. E os profetas menores são profetas menores. Em nível de importância, é a mesma coisa. Então, dentro desses 2 grupos, profetas maiores e profetas menores, como que eles são organizados? De forma cronológica, mas é uma cronologia aproximada. Por quê? Porque determinado livro, ele se contrapõe, ele na verdade não se contrapõe, mas ele tem um período de sobreposição de época e de história. Então, não necessariamente termina um livro e inicia-se outro livro na história do povo de Deus. Por vezes, esses livros eles têm um período de sobreposição, mas eles foram organizados na história da igreja de forma cronológica aproximada, tanto os maiores como os menores. Mas o que é um profeta? Eu falei que eu tive um sonho. Alguns riram, mas eu tive um sonho. Na verdade, eu tive vários sonhos. O que é um profeta? Vamos abrir, agora a gente vai se adentrar um pouco. Não vamos abrir em Isaías. Se você tiver com Isaías, você vai partir lá para Êxodo. Abre em Êxodo, lá no capítulo 4. Acompanhe a leitura. A gente vai ficar só um pouquinho agora em Êxodo para a gente entender esse contexto. Depois a gente volta para Isaías. Êxodo, do capítulo 4, no verso 16, a gente tem a resposta do que é o profeta. Diz assim a palavra de Deus: Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. O profeta é quem? A boca de Deus. O profeta fala aquilo que Deus quer falar ao seu povo. E esse falar é de forma literal. As palavras que o profeta usa é exatamente as palavras que Deus quer que o profeta use para o seu povo. Então, se o profeta é a boca de Deus, nós temos que esse profeta ele tem o quê? Se ele fala em nome de Deus, esse profeta tem autoridade. E esse aspecto é interessante. Se o profeta tem autoridade e ele fala a respeito de Deus, quem está ouvindo vai começar a dar um certo crédito a ele, não vai? Mas como que esse profeta vai ter certeza? Como que desenvolve esse chamado desse profeta? Será que eu desenvolvi esse chamado essa noite? Vamos ver aqui. Êxodo capítulo 3, volte uma página. Vamos abrir a partir do verso 10. A partir do verso 1 até o verso 9, está aquela história da sarça ardente. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem até como seu símbolo essa sarça. A gente sabe que é uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. E Deus fala com Moisés: tire sua sandália que você está em lugar santo. Moisés, então, ele estava entrando na presença de Deus. Até o verso 9 está aí. A partir do verso 10, Moisés é chamado. Diz assim a palavra de Deus: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então aí, Deus confronta Moisés e lhe dá uma comissão para Moisés. Moisés, o seu papel vai ser esse: você vai tirar o povo, o meu povo, do Egito, aqueles que estão sendo feitos escravos. Esse é a primeira fase do desenvolvimento de um profeta. A segunda fase é o verso 11. Se diz assim: Moisés responde para Deus: quem sou eu para ir até Faraó, tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés é pequeno, ele está na presença de Deus. E aí ele faz uma oposição a Deus. Deus, eu não tenho condições de fazer isso. E aí Deus dá o que a Moisés? Que é a terceira fase do desenvolvimento. Deus dá um sinal visível.
Verso 12. Deus lhes respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de ter tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste mesmo monte. Deus faz uma promessa a Moisés, que depois de tirar o povo do cativeiro, da escravidão, Moisés voltaria àquele mesmo monte e adoraria a Deus. Quando isso aconteceu, Moisés teve a certeza de quê? De que o sinal de Deus estava visivelmente à sua frente e que a profecia foi cumprida. Esse é o desenvolvimento em 3 partes. Mas esse chamado, então, garante 2 coisas. Deus está falando diretamente com Moisés. Se Deus fala com Moisés, os profetas, eles têm o quê? A segurança de quem está chamando eles. Não é um rei, não é um príncipe, não é alguém da família. É Deus que está chamando esse profeta. As pessoas que estão ao redor e passam a ver o desenvolvimento desse profeta, elas têm o testemunho de quê? De que realmente esse profeta fala da boca de Deus. Por quê? Porque os seus sinais começam a se cumprir. Então essa autoridade que é dada ao profeta passa a ser visível e ela é testificada por aqueles que estão ao redor do profeta. Isso dá o quê? Legitimidade à profecia. Eu passo a ver que realmente Moisés, ele é profeta do Senhor, e nós confiamos nele. Falei no início que Isaías é chamado de profeta posterior. Aqui nós estamos falando de Moisés. É Deus chamando Moisés. Moisés é o grande profeta dos judeus, certo? Antes de Moisés, Deus falava ao seu povo? Sim ou não? Como que Deus falava ao seu povo? Porque aqui está estabelecendo uma profecia, pegando um profeta que vai falar agora a um povo que será depois uma nação. Antes de Moisés, como que Deus falava ao seu povo? Sonhos e visões. Mas quem é a pessoa que recebe os sonhos e visões? Os patriarcas. Então Deus falava com quem? Com os cabeças. Deus falou com Abraão, falou com Jacó, falou com Isaac. Deus falou com Adão no Éden, certo? Deus falou com Noé, deu uma missão para Noé. Mas o povo de Deus estava crescendo e virando um povo e uma nação. E aprouve a Deus, esse sistema foi Deus que escolheu, pensaram um profeta, para esse profeta falar agora uma nação, um povo grande. Assim que funcionava. Mas vamos lá. Será que Moisés, todos os outros profetas que vieram, e agora a partir de Isaías, eles falavam só predições boas? Não. Eram predições de bênçãos e predições de maldições. E nós vamos ver que no livro de Isaías, às vezes quando a gente fala Isaías, vem alguma coisa na nossa mente. Talvez na maioria dos irmãos que estão aqui hoje, venha a questão do servo sofredor, né? Mas Isaías é um livro gigantesco. Então, o servo sofredor, ele tem 2 conotações que a gente vai ver na aula de hoje. Agora, era essencial que esse povo de Deus, que estava vendo um profeta, eles fizessem a distinção. Quem que é o verdadeiro profeta e quem que é o falso profeta? Só a título de curiosidade, relatos históricos mostram que existiam profecias antes de Moisés. Mas será que essas profecias eram realmente verdadeiras? Eram vindas de Deus? Como que a gente faz essa distinção? Então, para saber se eu tive realmente um sonho hoje e que eu falaria a verdade aqui para os irmãos, qualquer um aqui que escutar uma conversa de igreja tal está tendo uma determinada profecia a respeito disso, a gente vai passar pelo crivo da Bíblia. E eu vou pedir aos irmãos para que abram Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, verso 15. Quem achar pode ler para mim. Deuteronômio 18, verso 15.
o profeta vai sair no meio de quem? Dos irmãos, semelhante a quem? A mim. A mim quem? O israelita, Moisés. Então, o primeiro critério para saber se um profeta ele é legítimo ou não, ele precisa ser um israelita. Segundo critério, volte um pouco às páginas. Deuteronômio 13, de 1 a 5. Acompanhe a leitura. Deuteronômio 13, de 1 a 5. Quando um profeta ou um sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e te suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor, o vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Andareis, pois, após o Senhor vosso Deus, e ele te temereis, e a ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvirei a sua voz, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Esse profeta que te falou isso, ou sonhador, ele será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que te tirou da terra do Egito. E aí continua a leitura. A própria palavra de Deus fala que houve, haveria e haverá profecias, sonhadores, que sonharão coisas que acontecerão. Teve gente que sonhou com 7-1. E o 7-1 aconteceu. Quem podia imaginar que a seleção brasileira perderia de 7-1? Teve gente que sonhou, escreveu, deixou marcado. Mas aqui a palavra de Deus fala que essas pessoas, mesmo tendo acertado esse sonho, essa profecia, elas não são de Deus e elas serão mortas. Então, o segundo critério é, além dele ser um israelita, o profeta ele tem que ser fiel à aliança e fiel a Deus. O terceiro critério desse crivo está lá em Deuteronômio 18 de novo. Vamos lá. Deuteronômio 18, 21 e 22. Alguém lê, por favor. Olha que interessante. Se a predição, se o que ele disse não se cumpriu, você já sabe que ele não é um profeta. Então, as predições feitas pelos profetas, elas se cumpriam. Então, repetindo, esses são os três critérios. Ele era um israelita, ele era fiel à aliança e as suas predições se cumpriam. Com base nisso, a gente consegue responder a pergunta: realmente eu tive um sonho, uma profecia para falar aos irmãos hoje? Não. Com certeza eu sonhei muito, muito, mas não foi uma profecia. E por que não tem profecia hoje em dia mais? Profecia futura, acontecimentos futuros, por que não existe mais? O Jefferson levantou ali. Levantou o quê? A Bíblia. O que João escreve, o último versículo lá na Bíblia? Está escrito aqui, lá em Apocalipse. Se alguém acrescentar qualquer coisa nesse livro, esse será o quê? Anátema, seja separado. A profecia está completa. E está bem claro na palavra de Deus que a única coisa que a gente espera no futuro, e que seja um futuro muito breve, é a vinda do Senhor Jesus Cristo. É isso que a gente tem que mais almejar na nossa vida. Não adivinhações, não sonhos, nada mais. É Cristo. E Cristo já foi revelado e já foi profetizado que ele voltará. Essa é a nossa esperança. Essa é a base de qualquer cristão. Mas a respeito do cumprimento dessas predições, será que essas predições, então, elas se cumpriam de forma literal, todas, 100%? Ou só algumas? Falando a respeito dos profetas verdadeiros, os profetas bíblicos. Como que elas se cumpriam? A gente tem duas situações. A primeira situação é a respeito dos decretos imutáveis de Deus. Lá na nossa Confissão de Westminster, em capítulo 3, seção 2, fala sobre Deus já decretou todas as coisas.
Deus já sabe de tudo. Bom, a gente pode pensar, Deus já decretou todas as coisas, então se há essa profecia e o profeta fala de Deus, então quer dizer que essas profecias serão 100% cumpridas das maneiras que estão aqui. Será que o raciocínio está certo? Jeremias capítulo 18, no verso 7 e no verso 8. Alguém abre e lê para mim, por favor? Jeremias 18, 7 a 8. Esse texto de Jeremias fala sobre o oleiro e sobre o vaso de barro, a partir do verso 1. E lá no verso 7 e 8, tem um aspecto bem interessante. Alguém lê para mim? No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação não se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Olha que interessante. É para isso que serve as profecias. As profecias eram um profeta falando da parte de Deus para o povo. Para quê? Qual que era o objetivo? Motivar esse povo, instigar esse povo a voltar para Deus. Lá em Jeremias é só a título de exemplificação aqui. Deus se arrependeria se o povo mudasse de atitude. Esse arrepender de Deus está dentro da provisão de Deus, de que a partir que o meu povo recebesse essa profecia e eles aceitassem e mudassem de atitude, já estava dentro do meu plano que eu não os julgaria, que eu não os condenaria, mas em vez de dar maldição, eles receberiam bênçãos. Esse é o motivo das profecias. As profecias serviriam para motivar o povo de Deus a se voltar para Deus. Em nenhum momento a profecia quer dizer que vamos destruir, vocês serão feitos escravos. Pronto, agora a gente vai ser feito escravo e é isso que a profecia quer dizer. Ela se atém a basicamente isso. Não. A profecia serve para moldar o povo de Deus. Portanto, essas predições, como que a gente pode fazer com que Deus mude o caminho que está na profecia? Se a gente se arrepender, se a gente orar, se a gente buscar a Deus. E nós vamos ver isso hoje, alguns exemplos. O povo de Deus mudando de atitude, voltando-se para Deus e Deus falando: agora vocês estão guardados, vocês receberam minhas bênçãos. E por outro lado, Deus se rebelando contra Deus, fazendo alianças contra Deus e Deus falando: agora vocês serão julgados. Mas tem um tipo de profecia que não muda. Quando tiver escrito na profecia que Deus fez um juramento. Quando Deus escreve que ele jura em seu próprio nome, quer dizer numa profecia que essa profecia ela é imutável, independente do que o homem faça ou responda a respeito dela. Tá? Esse é o único aspecto. A referência aí a respeito está em Números 23, 19. Que Deus não muda os seus votos, tá? Com base nisso, então, a gente vai começar a entrar agora dentro de Isaías. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Daniel e Lamentações não entram em profetas maiores. Eles entram dentro dos posteriores, mas Lamentações de Jeremias e Daniel não entram em profetas maiores. Não sei de cabeça em qual grupo que eles... Se alguém... Você sabe, Reverendo? São estilo de poético. Poético. Daniel Entendi. é mais sabedoria, né? Uhum. Mas ele é considerado também um profeta maior por alguns. Tem essa divisão mesmo. Mas ele, assim, o que eu estou passando aqui para os irmãos, óbvio que é o consenso da maioria, tá? Há certas divisões aí pormenores, há quem pensa diferente. Inclusive, nós vamos ver em Isaías que, até então eu não sabia, mas Isaías também há contradições a respeito de autoria.
guarda o seguinte: profetas maiores, Isaías, Ezequiel e Jeremias. Profetas maiores, certo? Profetas menores, de Amós até Malaquias. Oséias até Malaquias. Todos são posteriores. Os posteriores é aqueles que se começam, o siso dos posteriores começa em Isaías, tá? Todos eles são considerados posteriores. Tudo bem? Até Malaquias, tá? Daniel ele também vamos chamar de um profeta durante, né? Ele é bem na época da divisão do reino. Uhum. E por que Daniel não está em profetas maiores? Daniel acho que tem 9 ou 10 capítulos, no máximo 11, se eu não me engano. Então, assim, Isaías tem mais de 60. Essa é a classificação que foi feita, tá? Então, vamos lá. Com base nesse aspecto que a gente está falando, de decreto imutável de Deus e da motivação que a profecia causa no povo de Deus, o que Isaías quer? Será que essas profecias de Isaías elas são condicionais? Ou seja, é feita uma profecia e essa profecia causa um processo de mudança no povo de Deus? Ou essas profecias de Isaías elas são inevitáveis? Isaías fala a respeito de uma profecia e ela é totalmente imutável, ela vai acontecer de qualquer jeito. Posso dizer que tem as duas profecias. Vou dar um exemplo. Da condicional, mudança no coração de postura de reis, que acontece em Isaías. Uma profecia de Isaías que é inevitável, destruição e invasão de cidades. A gente vai ver isso aqui. Vamos entrar então no livro de Isaías. Nomes, 3 nomes. No hebraico significa o Senhor é a salvação. E esse é inclusive o propósito do livro. A gente vai ver. Na Septuaginta grega leva o nome do autor e na Vulgata latina também leva o nome do autor, Isaías. Qual que é a autoria do texto? Quem acha que foi Isaías que escreveu todo o livro, levanta a mão. Não, então eu vou fazer outra pergunta. Quem acha que não foi Isaías que escreveu todo o texto, todo o livro, levanta a mão. Quem não está me ouvindo, levante a mão. Será que foi Isaías mesmo que escreveu todo o livro? Todo. Não, todo mundo está balançando, né? Bom, eu confesso que eu não sabia disso, que era tão grande assim essa divisão. Eu vou passar para os irmãos a posição mais comum, mais longa, mais histórica e é a minha posição pessoal. Mas eu li mais de 100 páginas nas últimas semanas só falando sobre a autoria de Isaías. Nosso tempo é curto, não vale a pena a gente ficar a respeito disso, então eu vou trazer só a síntese mesmo. Antes do século XVIII, isso não era discutido. Era pacífico que Isaías escreveu todo o livro, tá? Eu não estou falando Isaías pegando na pena e escrevendo, isso pode ter sido um escriba, mas que são palavras de Isaías que foram passadas, a autoria é da parte total dele, tá? Essa questão, depois de 1780, houve uma cisão. O que é pacífico é até o capítulo 39 de Isaías. Todos concordam que foi Isaías que escreveu até Isaías, do Isaías 1 até 39. De Isaías 40 a 66, há quem coloque que foi outro autor. E aí eles fazem a seguinte divisão. O primeiro Isaías, que é do 1 ao 39, é chamado de Proto-Isaías, ou primeiro, e o segundo de Deutero-Isaías. Há quem coloque até um terceiro Isaías no meio, tá? Faz uma terceira divisão. Não vou trazer aqui os motivos que eles colocam, que são inúmeros. Eu vou trazer os motivos para defender o ponto de vista mais comum e é o que eu acredito. Por que nós devemos acreditar que foi Isaías que escreveu todo o livro? O primeiro aspecto é a tradição judaica. Pense no seguinte: o povo lia a palavra de Deus, fazia sacrifícios e adorava a Deus aonde? No templo, certo?
Ali era a casa de Deus. Deus estava ali com eles. Depois que esse povo foi levado para o cativeiro, foi espalhado, foram criados o quê? Sinagogas. O que era uma sinagoga? Sinagoga era uma sala, como se fosse essa, escondida, onde o povo de Deus se reunia. Tinha um armário no fundo. Esse armário continha cópias ou rolos do Antigo Testamento. Então os irmãos ficavam sentados na sinagoga, se reuniam às escuras. Só o rabino poderia ir lá naquele armário, pegar esses rolos e ler a palavra de Deus. E qual que era a palavra de Deus que era mais lida nas sinagogas? Isaías. Era o mais comum. Na verdade, Isaías é um dos livros mais comuns lidos pelos judeus. É um livro porque imagina o que está acontecendo hoje. A guerra entre Israel e a Palestina. Um grupo terrorista Hamas atacando a cidade de Israel. O que os judeus eles vão se agarrar? Eles vão se agarrar em quê? Eles vão se agarrar em Isaías. Porque Isaías fala do Messias. Isaías fala da restauração de Jerusalém. O livro de Isaías é um conforto para os judeus, mas um conforto ainda maior para a gente. Então era isso que acontecia. Nas tradições judaicas, isso não era questionável. Sempre era Isaías o autor. Um outro aspecto é que no Novo Testamento, Isaías é o mais citado do Velho Testamento. O mais citado do Velho Testamento. E aí agora a gente vai abrir lá em João. Evangelho de João, capítulo 12. Vamos provar a Bíblia com a Bíblia para ficar uma coisa fácil para a gente não ter que ler quase 200 páginas de historiadores. Vamos até a Bíblia, que eu acho que isso pelo menos me satisfez de forma completa, e eu espero que seja da mesma forma para os irmãos. Isaías 12, a partir do verso 38. Eu vou ler o 38. Isaías 12. Diz assim, João 12, a respeito da incredulidade dos judeus. João capítulo 12, verso 38. Diz assim a palavra de Deus. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Agora, alguém abre para mim Isaías 53:1. Deixa aberto João 12, tá? Deixa o dedo guardado aí. Isaías 53:1. Alguém abre e lê para mim. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? João está citando o quê? Isaías o quê? 53. Então, tenta pensar na divisão. Se eles fazem divisão de 1 a 39 é o Isaías 1, e de 40 a 60 e tantos é Isaías 2, João começa falando a respeito de Isaías o quê? 53, ou Isaías 2. Vamos continuar a leitura, em João agora, verso 39. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Alguém abre em Isaías 6:9. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Ora é insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Olha que interessante, Isaías começa pegando o final do capítulo, lá no 53, agora Isaías cita o início, o João cita o início de Isaías, em Isaías 6. E no 39 do capítulo 12 de João, João escreve o seguinte: Isaías disse ainda, ou seja, fazendo continuação daquilo que ele disse no início. O mesmo. Então vamos lá em João agora 12, vamos ler o 41 para a gente finalizar. Diz assim: isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. João pega uma passagem a respeito de incredulidade de judeus, ele pega o livro de Isaías por completo,
do início ao fim, e ele faz até uma inversão. Ele começa com a parte final de Isaías e termina com a parte inicial de Isaías. João, então, nos dá a base e a segurança para entender de que Isaías foi o autor único do livro dele. As palavras de João, está muito claro que foi Isaías disse. Aqui poderia estar registrado que no livro de um profeta, ou na palavra de Deus, qualquer outra menção de que mencionasse o Velho Testamento, mas sem questão de autoria. Mas João é muito específico aqui. Alguém que pensa diferente, tem alguma dúvida? Quer levantar algum problema, alguma questão? Não garanto que eu vou responder, podem levantar. Eu fiquei muito satisfeito com o texto, depois de ler muito, esse texto foi dado no final e encerrou-se a questão. Vamos seguir então? Qual é o propósito do livro? Qual é o propósito do livro de Isaías? Isaías fala sobre servo sofredor, não é? O que vem muito à nossa mente. Qual é o propósito então do livro de Isaías? Que a salvação vem pelo quê? Pela graça. Esse é o propósito do livro de Isaías. A salvação de Deus, ela vem pela graça. O próprio livro de Isaías fala que, no seu original, que o Senhor é o quê? É a salvação. Esse é o título do livro no original. O título do livro, na capa do livro, quando a gente vai comprar o box completo de Isaías, está escrito lá: o Senhor é a salvação. No objetivo do livro está escrito: a salvação de Deus vem pela graça de Deus. Guardem isso. Qual que é a data e a ocasião do livro? Vamos entrar em Isaías então? Que até agora a gente não entrou? Pode ficar tranquilo, porque a gente não vai ler esses 60 e tantos capítulos. Vamos só pincelar aqui. Capítulo 1, verso 1 de Isaías. Qual foi a data, contexto e ocasião? Diz assim a palavra de Deus: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Se a gente pega os livros históricos, que são mais datáveis e são mais fáceis de pegar a historicidade, aqui Isaías pega esse aspecto para falar quando que começou a sua visão. Então a visão de Isaías é datada entre 686 até 650 a.C., ok? O ministério de Isaías. E agora nós vamos entrar em 6 partes. Esses 60 e poucos capítulos, nós vamos ver em 6 partes. Às vezes, os irmãos devem estar pensando assim: nós vamos ler sobre o servo sofredor, sobre o Messias, lá no inicinho, lá no meio e lá no fim. Mas primeiro nós vamos ver um filme de guerra. Um filme de guerra que vai perdurar. Guerra, 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 guerra. No final nós vamos ver o Messias, que vai acabar com toda essa guerra. 6 partes. A primeira parte é a respeito do julgamento da Síria. Quando que isso aconteceu? 740 a 734 antes de Cristo. Vamos entender a história. O que estava acontecendo nesse tempo? A Síria virou uma potência gigantesca. E por conta do pecado do homem, e ser uma potência muito grande, ela dominou todo o Oriente Próximo. E aí o que aconteceu? O povo de Deus, que estava sob influência desse reinado da Síria, ele passou a sofrer influências negativas. Ele passou a ser influenciado por forças externas. Alguém abre Isaías, capítulo 1, do 10 ao 15. Não precisa ler, não. Só abra o livro, abra a palavra de Deus e tenta acompanhar a leitura. Aqui, do 10 ao 15, tem como título Condenando o culto hipócrita. Aqui Isaías faz uma condenação daqueles que são hipócritas, aqueles que são ali pertencentes ou estão no meio do povo de Deus, mas que começam a ter atitudes hipócritas influenciadas pelos externos. Vira algumas páginas. Isaías 5,18.
Isaías 5,18, diz assim, começa os ais. Ais dos que puxam para si iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como tirantes de carro. Aqui que ele está querendo dizer? Pessoas que têm cordas grandes, carros vultuosos, aquelas pessoas que têm poder e ganância e quer exercer o domínio, a opressão de um povo. Isaías também faz essa advertência. No 5,11, diz aí, ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alto da noite, até que o vinho os esquenta. Os beberrões. Isaías começa a falar, parem de se igualar e beber como esses assírios. Isaías também fala a respeito dos cínicos, o 5,19, diz assim, e dizem, apressem-se, Deus, levem a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ao invés de fazer no seu oculto e para Deus, eles começavam a fazer para o povo, de forma cínica e mais visível. Esses líderes influenciaram o povo de Deus, e o povo de Deus estava na sua ruína moral. Eles perderam aquela moral, a moral bíblica, o padrão de Deus, e passaram a ser influenciados pela moral do mundo. E aí Deus, pela boca de Isaías, ele fala, eu vou julgar tanto o reino do norte como o reino do sul, por meio da Síria. Essa é a primeira parte. Segunda parte, a Síria, não há a Síria, mas a Síria sem o A. A Síria faz uma coalizão com Israel. O ano 734 a 732 a.C. A Síria e Israel formam uma coalizão contra quem? A Assíria, aquele exército que estava dominando o povo. E aí o que eles fazem? Eles chamam Acás. Acás é o rei de Judá, lá do sul. E aí eles falam assim, Acás, junte-se a nós, sigam-me aos bons, que a gente vai destruir, ou pelo menos a gente vai resistir à Assíria. Isaías chega para Acás e fala, Acás, Deus vai te proteger, não faça aliança com esses homens, confie em Deus. O que Acás faz? Acás se junta, e o resultado, Deus usa a Assíria, o inimigo do povo, para julgar tanto a Síria como Israel, e o reino do sul, eles tornam-se subservientes. O que é isso? Eles não são atacados, mas como a Síria dominou junto, a Síria chega para Judá e fala, olha, eu não te ataquei, mas você vai fazer tudo o que eu quero, senão eu vou te destruir a qualquer hora, tá bom? Tá conversado? E foi isso que aconteceu. Essa é a segunda parte, a coalizão. Isso está lá a partir do capítulo 7 até o capítulo 8 em diante, tá? E agora acontece a destruição de Samaria, a partir do capítulo 9 e 10. Quando que aconteceu? 722 a.C. O reino do norte, ele se rebela contra a Assíria. Só que a Assíria vence, cumprindo a palavra de Isaías. A Síria vence e Samaria, que é a capital, foi destruída. Nesse momento, muitos israelitas, eles são levados cativos, eles são levados como escravos, a preço de nada, e ali eles são feitos escravos, são mantidos lá durante um tempo. Não foram todos, outros fugiram, se dispersaram por lá, mas muitos foram feitos. E aí há o cumprimento de que está também no livro de Isaías, a respeito da destruição. Essa é a terceira parte. Quarta parte. Judá até então é só subserviente. Está lá, quietinha na sua, obedecendo, sim senhor, o que precisar eu estou aqui. Só que Judá agora ela é invadida. E Jerusalém no norte é feito um cerco ao redor dela. Quando que isso acontece? De 705 a 701 a.C. O reino do norte está todo destruído. O reino do sul, eles continuam se rebelando. Senaqueribe, que é o rei da Síria, é o que está invadindo tudo, destruindo tudo. O que ele faz?
ele ataca o reino de Ezequias e ele destrói grande parte de Judá e cerca Israel. Está lá a partir do capítulo 37 e 38. Ezequias é o rei de Judá, o rei do sul, o que veio depois de Acás. Só que Ezequias, diferente de Acás, Isaías, quando chegou para Acás, falou: confia em Deus, descanse nele, você vai ter proteção. Mas ele não quis fazer isso. Ezequias, por outro lado, ele confiou em Deus e entregou sua vida a ele. O que aconteceu? Deus expulsou os assírios antes que Jerusalém fosse destruída, lá no 37, 37. Essa é a quarta parte. Quinta parte: julgamento e restauração na Babilônia, em 586 a 539 a.C. Ezequias confiou no Senhor, mas ele não confiou por muito tempo. Isaías, quando chega para Ezequias e fala: Ezequias, confie no Senhor, ninguém vai te atacar, você será guardado. Ezequias: ótimo. Passou o tempo, ele não foi atacado, e Ezequias começou a pensar: o reino da direita está se juntando, da esquerda está se juntando, do norte também, eles estão ficando fortes. Eu acho melhor eu fazer um acordo aqui com os meus irmãozinhos que estão do lado, juntar forças, porque vai que, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Vou garantir uma aliança aqui, que aí eu fico mais forte. E aí Ezequias, então, faz aliança com quem? Com os babilônicos. Qual que é a resposta? Isaías anuncia que todos os tesouros reais do reino seriam levados para a Babilônia. E aqui é o que muitos acreditam que a Arca da Aliança também foi, e todos os tesouros foram. Essa é a quinta parte. Essa é a quarta parte. A quinta parte: restauração de Israel e de Judá. Até agora foi só guerra. A gente já passou do capítulo 37. Agora, a partir do capítulo 40, há aquela virada de página, há uma cisão. Agora a respeito de restauração. Tanto Israel como Judá seriam restauradas. E Isaías predisse que a Babilônia seria destruída. Ele explica, ele faz agora predições a respeito do que aconteceria no futuro, tanto em Judá como em Israel, quanto ao povo de Deus. Isaías continua fazendo a mesma advertência: povo de Deus, ouça as minhas palavras, não façam alianças com esse povo do mundo, façam aliança com Deus, confie em Deus e volte-se para Deus. Como sinal de livramento, Isaías agora prenuncia a vinda do Messias. E aí, a grande decisão do livro: a vinda do Messias, a restauração de Israel, a nova Jerusalém e a promessa do descanso para o povo de Deus. Quais são as mensagens teológicas a respeito disso? Meus irmãos, acho que na numeração de 1 a 6, são 6. Mas na minha fala, eu acho que eu acabei falando 4, que era o 5, o 5 que era o 6. Mas quem estiver anotando aí, acho que deve estar anotou direitinho que são 6, né? Então vamos lá. Quais são as mensagens teológicas a respeito disso? Algumas. Deus é santo. Deus é santo. Isaías 6:3. Vamos abrir lá? Olha a visão que Isaías tem, lá no início. Isaías 6:3. Quem achar, lê para mim. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías tem uma visão. Isaías não tem um sonho. A irmã Eleni falou a respeito de sonho, que muitas vezes eles tinham um sonho, verdade. Mas entre sonho e visão, sonho às vezes era uma informação que era dada sem a sua visão literal. Isaías, assim como João lá em Apocalipse, ele tem uma visão. Uma visão é um acontecimento nítido e claro, uma visão clara que o profeta tem. Aqui Isaías está vendo Deus, santo, 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 assentado no seu alto e sublime trono, cercado pelos seus serafins.
na sua glória eterna. É assim que Isaías tem essa visão. Santo de Israel é mencionado pouquíssimas vezes no Velho Testamento. Tirando Isaías, Santo de Israel é mencionado 6 vezes. Além dessas 6 vezes em todo o Velho Testamento, só no livro de Isaías são 26 vezes. Então Isaías fala muito a respeito de santidade. Lembra, a gente está falando de guerra, um povo que está sendo influenciado, um povo que está sendo perdido, porque eles se afastaram de Deus. Deus quer que o seu povo seja santo, porque Deus é santo. Diz a palavra de Deus, sereis santos, por quê? Porque eu sou santo e eu vou fazê-los santos. Essa é a vontade de Deus para o seu povo. É Deus que guardou o seu povo e é Deus que move o seu povo o tempo inteiro. E Isaías reconhece esse chamado, e Isaías tem a visão clara que esse chamado de Deus a respeito de santidade, ele não se cumpriria ali naquela terra, nem do norte, nem do sul, nem no Oriente Próximo. Era algo muito maior que Isaías estava falando. Essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem é Deus, além de santo, Deus como Salvador e como Redentor, aquele que resgata. A santidade de Israel, a santidade de Deus para com Israel, significa, se Deus é santo, Deus é fiel. E se Deus é fiel, Deus cumpre a sua palavra. Lá em Isaías 52:3, fala a respeito quando o povo é levado embora como escravo. Lá fala, vocês estão sendo levados a troco de nada, de graça, vocês estão sendo feitos escravos. Ao passo que em Isaías 54, falam que eles seriam resgatados também, sem valor financeiro. Quem resgataria seria o marido. E quem é o marido? Quem é o marido que resgataria Israel, o povo de Deus? Se é marido, é masculino. Se é masculino e é marido, e é santo, e é fiel, e é justo, é quem? Jesus. Por último, ele fala, vocês estão sendo devastados nessa guerra, e a promessa dele no 62:12 é que vocês vão viver numa cidade que nunca mais será deserta. Essa cidade será cheia de espírito, cheia da presença de Deus e cheia do povo de Deus. O tema do remanescente. Esse tema do remanescente fiel é muito falado no livro, e a gente precisa entender que o que é o remanescente? O remanescente é aquele que permanece. Então, o remanescente, no contexto bíblico, é um grupo pequeno que herda as promessas de Deus, se mantém a palavra de Deus, e o grupo posterior, maior, está vinculado a esse grupo menor que foi fiel. Então, esse grupo que é pequeno, que é o remanescente fiel, é um grupo que será expurgado, julgado, mas ele será purificado, fiel e mantido na presença de Deus. Então acontecem guerras, invasões, situações inóspitas, mas é um povo que está sendo purificado por Deus. E Deus usou aqui na palavra de Deus um exército inimigo para julgamento desse povo, para purificação desse povo. E esse grupo que permanecesse fiel seriam os remanescentes fiéis. E nós estamos aqui hoje por conta dos remanescentes fiéis. Nós fazemos parte dessa linhagem, parte do povo de Deus que está aqui até hoje. Esse grupo de remanescentes fiéis nos conecta à Tulip, aqueles 5 pontos do calvinismo, que fala a respeito da graça. A graça irresistível de Deus que chama esse povo, e eles não conseguem dizer não. Fala a respeito da eleição. Deus escolhendo pessoas no meio dessa cidade, desses países, e falando, eu quero você. Qual que é o critério? O critério é de Deus. E fala a respeito da misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus a respeito daquelas pessoas que mereciam julgamento, mas não a recebem.
Fala também a respeito do servo do Senhor, que é o que a gente tem falado. E o servo do Senhor tem dois significados na palavra de Deus. O servo como nação, até Isaías 39, e o servo como indivíduo, a partir do 40 a 66. O servo como nação, a respeito de nação de Israel, aquela nação que está sendo julgada, afligida, sofrendo guerra, que é uma nação que está servindo fielmente ao Senhor. A partir do verso 40 é colocado um personagem nem menor, nem igual aos restantes dos personagens da Bíblia, mas maior do que qualquer personagem, que é o servo sofredor, o Cristo Jesus. Então, a partir do 40, o servo sofredor, ele é personificado. E nós vemos lá em Isaías 7,14, que esse servo, ele nascerá de uma mulher. Lá em Isaías 9:2, ele será distinto, uma luz vai se ver e vai se resplandecer como sinal de nascimento desse servo. E esse servo que vai restabelecer todas as tribos, juntar todas essas nações, organizá-las e trazer paz. Por fim, já acabando, porque o tempo já estourou, nós vamos ler Isaías 53, que é o que nós vamos cantar agora. Isaías 53. Eu vou fazer essa leitura, que essa leitura fala a respeito de quem é esse servo. Depois de tantas batalhas, tantas guerras, tantas desolações, tanto sofrimento, tanta morte, Isaías fala de quem é esse servo que foi prometido no início do livro e que agora ele é descrito em 53. Isaías 53, a partir do 1, diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías já falou isso várias vezes no texto. Mas e quem que ele está falando aqui agora? Verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Esse Messias não tinha aparência, não tinha formosura. A gente olha para ele, não tinha beleza que havia que nos agradasse. Era assim, ele era desprezado, ele era rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. Ele se faz como nós. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e deles não fizemos caso. Certamente, ele toma sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele leva sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que aconteceria com ele? Ele foi traspassado, literalmente, por causa das nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que ele está sofrendo, que ele sofreria, nos traz paz. Estava sobre ele. Pelas pisaduras que ele sofreu, nós fomos sarados. Nós andávamos desgarrados como ovelhas, tanto os aqui da época de Isaías, como todos aqueles que não conhecem o Messias. Cada um se desvia para um caminho, mas aquele que crê no Messias Salvador, o Senhor faz cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós que pecamos, nós derramamos uma gota em cima de Cristo. Ele foi oprimido e humilhado, mas nem a boca ele abriu. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e ele permaneceu como uma ovelha muda perante os tosqueadores, e não abriu a boca. Esse é um texto muito pesado. Muito pesado. Se você ler esse texto, e esse texto não mexe de alguma forma com você, repense o que está em seu coração. Esse texto diz, parafraseando, que qualquer pecado que nós cometemos, hoje, amanhã ou depois da manhã, é mais uma gota de sangue que a gente está derramando em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se nós somos servos de Deus, vivemos para Cristo,
nós não podemos ter nenhum prazer em pecar, mas prazer unicamente em agradar, em servir a Cristo. Porque se ele morreu, tomando sobre si toda a iniquidade do mundo, todo o pecado que nós cometemos, é mais uma gota que é derramada sobre a sua cabeça que ele sofreu na cruz. Isaías termina com a restauração do povo, a restauração da cidade, a promessa do Messias. E esse Messias já veio. E como eu disse no início, o que a gente mais tem que almejar na nossa vida é a volta de Cristo, a restauração da nova terra, a restauração dos nossos corpos, da nossa alma, do nosso coração, de forma completa. Espero que esse texto tenha ajudado. Espero ter conseguido, pelo menos em parte, pincelar as principais partes do livro. É um livro extremamente grande, rico e, por vezes, difícil. Então, espero que tenha ajudado também, porque é um livro que traz, assim, ensinamentos que não tem fim, né? Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado por Cristo Jesus, ó Pai. Em todo momento, o Senhor utilizar profetas, utilizar o teu povo, mostrando aquele que viria, aquele que veio e aquele que voltará, ó Deus. Pedimos perdão, ó Pai, pelos nossos pecados. Perdão porque sistematicamente nós pecamos contra o Senhor. Mas agradecemos, ó Pai, pela tua graça que nos alcançou. Agradecemos por Cristo, ó Pai, pelo seu sacrifício que foi sofrido, mas foi implacável, Deus. Que foi pesado, mas que nos traz alento e descanso, ó Deus. Porque tudo dependeu dele e não depende de nós. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, nos faça mais parecidos com Cristo, Deus. Em nome de Jesus. Amém.